Então, na aula de hoje, eu vou começar falando sobre é, a, a participação do juiz no inquérito, né? Em primeiro lugar, o juiz, numa estrutura de processo acusatório, ele não é investigador. Então, como nós sabemos, e acabei de falar isso na aula passada, a nossa estrutura de investigação ela é estabelecida pela Constituição como uma estrutura conduzida pela polícia, mas admite-se, por decisão do Supremo, que o Ministério Público também desenvolva a atividade investigativa. Por consequência, a OAB também estabeleceu regras para a investigação defensiva. Então, afinal, qual seria a atividade do juiz na investigação? Bom, nesse particular, é importante eu trazer ao conhecimento de vocês uma questão bastante, digamos, relevante. Em primeiro lugar, gente, é importante que vocês saibam que o Código de Processo Penal sofreu consideráveis alterações no finalzinho do ano passado pela Lei 13.964. Tá? Essa lei ela nasceu de uma proposta feita pelo Poder Executivo, mais especificamente por uma proposta do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que apresentou aquilo que ele mesmo chamou de projeto de lei anticrime, né? Ou seja, um projeto de lei cujo objetivo, estranhamente, é ser contra o crime, como se algum projeto pudesse ser a favor do crime, né? Mas tudo bem, é um projeto anticrime. Só que esse projeto anticrime, ele sofreu diversas alterações ou inclusões, né? Também inclusões, no curso da sua tramitação no processo legislativo. Tá? E uma delas, importantíssima, com a qual eu quero trabalhar, é a inclusão dos artigos 3º-A até o 3º-F no Código de Processo Penal, que instituiu o chamado juiz das garantias. Tá? Antes de começar a explicar o que vem a ser o juiz das garantias, eu quero deixar claro que não apenas esse, mas sobretudo essa previsão, esses dispositivos sobre o juiz das garantias, esses dispositivos sofreram uma discussão, muitas críticas e inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação 6299, e por conta dessa ação, liminarmente, o ministro Toffoli, presidente do Supremo, durante as férias do Supremo, ele suspendeu, prestem atenção, a eficácia desses dispositivos. Esses dispositivos não foram declarados inconstitucionais. Eles têm a sua eficácia suspensa de acordo com a decisão do ministro Toffoli por 6 meses. Porém, logo em seguida, o ministro Luiz Fux, que é o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, terminou por expandir essa suspensão da eficácia, não por apenas 6 meses, mas sem data determinada, e também, por consequência, acabou marcando uma audiência pública para que várias, digamos, instituições, tanto interessadas como que tenham conhecimento técnico sobre o assunto, pudessem opinar sobre esse caso, sobre o juiz das garantias. Tá? Hoje, portanto, a eficácia desses dispositivos está suspensa. Tá? E o que esses dispositivos faziam? O objetivo do juiz das garantias é afastar o juiz da instrução e julgamento da prática de atos durante a investigação penal. É bem verdade que o juiz ele não pratica atos na investigação penal que determinem a forma como a execução penal, a investigação, melhor dizendo, deve se dar.
Né? Então, o juiz não vai estar, digamos assim, afastado dos atos que ele de fato já pratica na investigação. Hoje em dia, o juiz pratica atos que não dependem da iniciativa dele, pelo menos a priori, como regra, o juiz atende aos pedidos, seja da autoridade policial, do delegado de polícia, seja do Ministério Público, pedidos de autorização para a realização de determinados atos que a lei exige uma prévia autorização judicial. Que atos são esses? São atos que a Constituição ou a lei processual demandam uma decisão prévia do juiz. Tá? Vou dar exemplo. Busca e apreensão. Como a busca e apreensão domiciliar viola o direito à inviolabilidade da casa, né, prevista lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, ela exige que só se possa fazer essa violação quando o juiz autorizar previamente. O mesmo acontece, por exemplo, com a interceptação telefônica. Então, a Constituição veda a violabilidade ou a violação das comunicações telefônicas. E por conta disso, só se pode violar as comunicações telefônicas por ordem judicial. Então, não são só esses são só exemplificativos, mas há vários atos investigativos que dependem de uma prévia autorização judicial. Isso já é assim. Só que hoje em dia, o juiz que autoriza esses atos, ele também é o mesmo juiz que vai julgar, tá? Lá no final, que vai fazer a instrução de julgamento e vai julgar. A ideia do juiz das garantias é afastar o juiz que autoriza esses atos, que eventualmente decreta uma prisão durante a investigação, afastar esse juiz da instrução e do julgamento. Tá? Por quê? Porque o juiz que participa da instrução, perdão, da investigação, o juiz que participa da investigação autorizando esses atos, ele normalmente toma muito contato com o conteúdo dessas investigações e acaba formando o seu convencimento. Então, por exemplo, o juiz, para prorrogar uma interceptação telefônica, que só pode ser feita por 15 dias, mas ela pode ser prorrogada, ele tem que ouvir as conversas telefônicas e ele acaba formando o seu convencimento. O juiz, para decretar uma prisão preventiva, ele acaba tendo que formar o convencimento sobre os fatos. Então, isso faz com que o juiz ele vá perdendo, se não diretamente, mas aos poucos, a imparcialidade objetiva. Na medida em que, de acordo com a imparcialidade objetiva, o juiz só deve julgar, o juiz que julgar, ele só deve julgar com base na prova. Ele não pode iniciar o processo já previamente com o seu convencimento formado. O contato demasiado do juiz na fase investigativa com o conteúdo das diligências investigativas pode seriamente macular a imparcialidade do juiz. Por exemplo, como decide o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o objetivo desses dispositivos do juiz que estabelecem o juiz das garantias é fixar que apenas o juiz das garantias pode tomar essas decisões durante a investigação e que esse juiz não pode ser o mesmo juiz do julgamento. Também, os autos da investigação não podem estar dentro dos autos do processo para que o juiz que vai julgar não tenha prévio contato com todos esses elementos, para que ele só julgue com base na prova produzida no contraditório judicial. A principal crítica à figura do juiz das garantias é que isso faria com que o juiz, com que o judiciário tivesse um gasto muito além para dobrar o número de juízes. Eu me posiciono de forma muito clara, isso não é verdade. O juiz das garantias não pretende dobrar o número de juízes, porque o juiz que hoje já atua numa vara criminal, ele já exerce as duas funções, ou seja, ele já exerce a função do juiz que verifica os atos da investigação e o juiz da instrução e julgamento. Ao diminuir a quantidade de atos que o juiz das varas criminais vai praticar, naturalmente é possível reduzir o número de varas criminais e aumentar e criar as varas de juiz das garantias sem aumentar o custo disso.